Na época da Reforma Protestante, surgiu uma maneira inovadora de ler as cartas do apóstolo Paulo, e especificamente aquilo que ele ensina sobre a relação entre fé e obras. Essa maneira não é totalmente inovadora, ela deve muito a leituras anteriores, a interpretações de teólogos como São Bernardo de Claraval, Santo Anselmo, Santo Abelardo, mas essa leitura também tem algo de novo, também tem algo de inovador nesse sentido. E por isso essa leitura nem sempre foi bem entendida e ao mesmo tempo ela trouxe um sentimento para muitas pessoas de que aquilo que o apóstolo Paulo trouxe, a lição do apóstolo Paulo, era de que as nossas boas obras não têm nenhum papel a desempenhar na nossa salvação. Nesse processo, o próprio Lutero, que foi um dos responsáveis por essa leitura inovadora, disse que a carta de Tiago seria uma epístola de palha, de que ela não conteria o mesmo conteúdo do evangelho que há, por exemplo, nas cartas do apóstolo Paulo. Então, durante esse vídeo, eu quero te ajudar a entender, será que existe realmente uma contradição entre aquilo que Tiago e Paulo ensinam? Será que a Bíblia, nesse ponto, se contradiz? Será que em um determinado momento a Bíblia diz que as obras são necessárias para a nossa salvação e em outro momento ela ensina que essas obras não são necessárias? Será que existe realmente uma rachadura aí? A gente precisa escolher se acredita em Tiago ou em Paulo? Esse sentimento de contradição é agravado quando a gente vê a literalidade daquilo que essas epístolas, que esses autores bíblicos trazem. A gente vê o apóstolo Paulo dizer que nós somos justificados pela fé sem as obras da lei. E a gente vê Tiago dizer que a fé sem obras é morta e que nós somos justificados pelas obras. Parece haver realmente aí uma profunda contradição. Eu quero te ajudar a entender e só o que eu peço é curta esse vídeo, se inscreva nesse canal. Fazendo isso, você vai me ajudar a alcançar mais pessoas. Então, como eu disse, nós temos em Tiago e em Paulo duas posições que, pelo menos da perspectiva do texto, daquilo que eles parecem dizer, parece haver realmente uma contradição. E eu não vou entrar aqui no mérito se historicamente houve realmente algum conflito aí entre Tiago e Paulo. Aqui não é esse o problema. Mesmo que tenha havido algum conflito, mesmo que num determinado momento as pessoas tenham entendido que havia uma contradição ali entre eles, esse aqui não é o ponto. O que a gente vai perguntar é se aquilo que eles pregam, se a doutrina que está nos textos deles realmente se contradiz ou se há aí alguma harmonia mais profunda. Então, para entender isso, nós precisamos entender um Tiago mais pleno e um Paulo mais pleno. Por quê? Porque nesse processo, aquilo que algumas pessoas querem fazer é reduzir aquilo que há em Tiago ou reduzir aquilo que há em Paulo. Então, eles querem valorizar Tiago e por isso diminuem aquilo que Paulo está dizendo, ou querem valorizar Paulo e diminuem aquilo que Tiago está dizendo. A gente vê, por exemplo, uma leitura que algumas pessoas fazem de Tiago. Tiago aqui não está falando da nossa justificação diante de Deus. Ele está falando da nossa justificação diante dos homens. Então, você diminui a importância daquele que há em Tiago. E eu acredito que essa não é a melhor maneira, não é a maneira fiel ao texto bíblico. O que eu acredito que nós devemos fazer é ter um Tiago pleno e um Paulo pleno. Os dois plenos. E para isso nós precisamos ouvir com a devida atenção. Então vamos falar aqui sobre Tiago. O que é que esse Tiago mais pleno nos ensina? Nesse ponto, para que não haja uma contradição entre Tiago e Paulo, aquilo que as pessoas fazem é distinguir. Mas existem maneiras diferentes de distinguir. Então, uma coisa que algumas pessoas vão dizer, em Tiago, quando Tiago fala sobre essa justificação, sobre o papel das obras, ele não está falando sobre salvação. Ele está falando sobre outro tipo de justificação, ou ele está falando de algo que é apenas consequência da salvação. O que é que Tiago diz? A pergunta que Tiago faz é, porventura a fé, ou essa fé, pode salvá-lo? Essa é a pergunta que ele faz em Tiago 2,14. Então Tiago está sim falando sobre salvação. Essa fé, segundo Tiago, a fé sem obras, não pode salvá-lo. Então, qual é a fé salvífica? É a fé com obras, é a fé que produz boas obras, é a fé, e aí nós vamos já antecipar algo das cartas do apóstolo Paulo, é a fé que opera em amor. Então, o que o Tiago discute no texto é salvação. É como a fé sem obras não pode nos salvar. E aí, nesse processo, Tiago menciona a salvação em outros textos da epístola, sempre de uma maneira bastante familiar à nossa linguagem cristã, como a salvação da alma,
e do corpo, em relação à condenação e à doença. A palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Tiago 1:21. Ele fala em Tiago 4:12 sobre o legislador que pode salvar e destruir. Ele diz em Tiago 5:15, a oração da fé salvará o doente. Em Tiago 5:20, aquele que fizer converter do erro do seu caminho, um pecador salvará da morte uma alma. Então, no trecho de Tiago 2:13 e 14, fala-se sobre misericórdia que nós devemos exercer. E em seguida, nós estamos falando de salvação. Coisa semelhante ocorre em Tiago 4:12. Essa conexão de ideias se enquadra muito bem na tradição que Tiago recebe dos evangelhos sinóticos, de certo modo, de que os misericordiosos alcançam a misericórdia de Deus. Então, a salvação é algo que Deus realiza em nós. Mesmo que nós supuséssemos que a opinião alheia sobre as nossas obras é de algum modo importante na nossa salvação, ou seja, existe uma importância em ser justificados pelos homens, mesmo que a gente considere algo importante nisso, essa ficção não teria nenhuma relação com aquilo que Tiago ensina. Tiago não diz em nenhum momento que o assunto dele é ser justificado diante de outras pessoas. Ele pergunta retoricamente sobre isso, mas ele nunca diz que essa justificação que ele busca é diante de outras pessoas. E como nós sabemos disso? Com toda certeza, pelos exemplos que ele dá. Os exemplos que Tiago dá, por exemplo, o exemplo de Abraão. Abraão foi justificado pelas obras quando ofereceu seu filho Isaque. Abraão não estava procurando ser justificado diante de outras pessoas ali. O que Abraão estava procurando era obedecer a Deus, ser ouvido por Deus, ser obediente a Ele. Então, para esclarecer o seu ensino, Tiago dá esses exemplos, que são de Abraão e de Raabe. Nos dois casos, nós estamos falando de obediência a Deus. Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque. Nesse momento, era Isaque, Abraão e Deus. Nenhum deles está procurando ser justificado aí pelo mundo. Então, Tiago não apenas diz que aquilo ali aconteceu, mas quando aconteceu? Aconteceu quando Abraão estava com Isaque apenas, diante de Deus, oferecendo um sacrifício a Deus. E o resultado foi que Deus viu a obediência de Abraão e prometeu abençoá-lo em razão disso. Então, no contexto, por ter Abraão passado por essa obra, as promessas de Deus lhe foram confirmadas, aquilo que Deus já havia prometendo e que ele inicialmente recebeu pela fé. Então, aquilo que ele inicialmente recebeu pela fé foi confirmado através das boas obras. Então, essa é a justificação pelas boas obras. Ela é diante de Deus, não diante dos homens. Ele não procurou ser justificado diante dos homens e não foi isso que ele recebeu. Esse é o primeiro ponto. Tiago fala, além disso, da cooperação entre a fé e as obras, em Tiago 2:22. Não de um tipo de justiça pela fé e de outro tipo de justiça pelas obras. Ele não está falando de primeiro uma justiça pela fé diante de Deus e depois uma justiça pelas obras diante de outras pessoas. Tiago não fala disso, ele fala da cooperação entre essas coisas. Ele diz que a fé cooperou com as obras e que a fé foi aperfeiçoada ou consumada pelas obras. Em quarto lugar, o mais óbvio de tudo, nós não devemos buscar ser justificados diante de outras pessoas. O que nos interessa é obedecer a Deus e ser ouvidos por Ele, não ser reconhecidos como pessoas boas por outras pessoas. Existe uma importância em que nossas boas obras sejam motivo pelo qual outras pessoas louvam a Deus, que nossas boas obras inspirem outras pessoas ao culto a Deus. Nisso existe uma importância. Mas isso, a atenção de outras pessoas não é o que nós buscamos. O que nós buscamos, acima de tudo, é sermos ouvidos por Deus e obedientes a Ele. Então, na realidade, existe um grande perigo aí nessa mensagem. Em quinto lugar, de fato, Tiago jamais diz que a justificação se dá diante dos homens. Ele não diz isso. Então, a pessoa que acredita que Tiago está falando aí de um tipo de justificação diante de outras pessoas, precisa provar isso. Então, veja, o Tiago pleno que nós temos na Bíblia é o Tiago que diz que a nossa justificação é pelas obras. Então, o que é que a gente faz com o apóstolo Paulo, que diz que a justificação é pela fé e não pelas obras da lei? O que é que a gente faz? Como é que a gente entende isso? Então, em primeiro lugar, uma coisa que nós temos que entender é, quando o Tiago diz que a justificação não é apenas pela fé, e ele diz isso, que não é apenas pela fé, ele nos mostra um tipo de fé que é a fé que os demônios têm. É a fé que é apenas um conhecimento, é apenas saber que Deus existe, é apenas reconhecer. É a fé do mero assentimento. E existe uma outra fé, que é a fé que o apóstolo Paulo ensina. Essa fé que o apóstolo Paulo ensina não é apenas um assentimento, não é apenas um conhecimento de que Deus existe ou de que o evangelho é verdadeiro. Essa fé do apóstolo Paulo é um compromisso com Deus. É uma fé que exige obediência e é uma fé que exige amor. Por isso que ele diz,
em Gálatas 5:6, que o que importa é a fé que opera em amor. Não qualquer fé, mas a fé que opera em amor. A própria palavra fé, que é empregada ali, pode ser traduzida como fidelidade. E aí fica muito fácil entender que nós somos justificados pela fé no sentido da fidelidade que opera em amor. Então, a nossa fé não é apenas aquilo que está no nosso coração, mas a nossa fé precisa ser vivida. Por isso, em Romanos 2:3, o apóstolo Paulo diz que aqueles que praticam a lei serão justificados. Então, nesse sentido, o apóstolo Paulo entende que existe sim uma justificação que depende das nossas boas obras. E que por isso o apóstolo Paulo fala de um juízo final segundo as boas obras. Em Romanos 2:6-7, o apóstolo Paulo é claro sobre isso, de que vai existir um julgamento, que nós seremos julgados e que nós vamos receber o nosso destino eterno de acordo com as obras que nós praticamos. E isso não é simplesmente algo que Paulo coloca ali como uma hipótese para depois ignorar. Ele continua acreditando isso no final de Romanos e pregando isso no final de Romanos, como em Romanos 14, quando ele diz que todos nós prestaremos conta das nossas boas obras diante de Deus. Então, diante disso, o apóstolo Paulo estava em circunstâncias nas quais existiam pessoas que acreditavam que os gentios, que aqueles que queriam se converter à fé cristã, eles precisavam se tornar judeus primeiro. E é esse o ponto para o apóstolo Paulo. O que ele queria mostrar ali é que essas pessoas que estavam se convertendo à fé cristã não precisavam se tornar judias, não precisavam aderir à lei de Moisés. E é nesse ponto, é nesse sentido que ele diz que a justificação é pela fé e não pelas obras da lei, de que ninguém precisava guardar a lei de Moisés para ser cristão. É nesse sentido que ele nos diz que a justificação não é pelas obras. Mas isso não significa que ele não dê importância às obras. Pelo contrário, o apóstolo Paulo é muito claro em dizer que nós recebemos o nosso destino de acordo com aquilo que nós vivemos. E que por isso não existe contradição entre aquilo que o apóstolo Paulo ensina e aquilo que Tiago ensina. E existe uma linguagem muito diferente. E essa linguagem, claro, que gera ali talvez um conflito de uma perspectiva histórica. Mas de uma perspectiva doutrinal, nós não precisamos colocar essas doutrinas como contraditórias. Nós podemos percebê-las dentro de um processo mais amplo, no qual a nossa fé ela é explicada e ela é exposta. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Você concorda com isso? Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Coloque aí nos comentários. Se você ainda não fez isso, se inscreva no canal, curta o vídeo. Espero que você tenha gostado. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.